Irmãos, a paz de Deus. Vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Essa passagem é bem conhecida de todos, esse episódio, envolvendo esse príncipe dos judeus, denominado Nicodemos. Ele havia prestado bem atenção nos feitos do Senhor Jesus. Ele acompanhou por algum tempo, certamente, observando o jeito dele agir, falar e realizar obras. E não era só ele que creu. Alguém mais creu. Porque ele faz uma confissão aqui. Bem sabemos. Ele não falou bem sei. Bem sabemos. Alguém mais com ele creu, mas não teve a dignidade ou a humildade de ir até ele. Porque Jesus, de alguma maneira, ele perturbou a ordem religiosa de Israel. Perturbou por causa dos homens que não aceitaram a vinda da luz. Eles se sentiram perturbados, mas foi alegria e organização da vida de todos que aceitaram a sua palavra. Porque o problema que eles viam em Jesus é simples, irmãos. Jesus era simples demais. Era simples demais. A sua doutrina é muito simples. O Evangelho é simples. Ele, muito simples, sem aparato, sem teatro, sem ostentação, com uma linguagem fácil de ser entendida e uma autoridade nunca jamais vista. E ele começou a mostrar a verdade de Deus, uma unção maravilhosa do Espírito Sagrado sobre ele. Eu estava sentado aqui, eu estava lendo, por acaso, abri no livro de Isaías. E lá estava escrito assim: o Senhor me ungiu para anunciar boas novas, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para trocar o vestido de tristeza por vestido de alegria, para abrir a cadeia aos presos. É exatamente a proposta do Senhor Jesus. Os religiosos, eles tinham na mão a letra, mas não conseguiram encontrar na letra a pessoa de Jesus. Mas os simples, os machucados pela vida, aqueles que tinham o coração desarmado, encontraram em Jesus a resposta dos seus anseios. Isso era conflitivo demais, porque um carpinteiro criava uma mudança tão grande. A sua autoridade, seu jeito de falar. Ele falava com os espíritos e eles tremiam de medo dele. Ele mandava as enfermidades embora. Levantava mortos da sepultura. Falava com o mar, falava com o vento. Isso tudo deveria ser um motivo de regozijo. Regozijo. Mas não estava sendo. Porque os homens haviam se tornado cheios de si mesmos. Cheios de si. Jesus não dava prestígio para eles. A doutrina de Jesus não acrescentava prestígio neles, mas acrescentava prestígio na pessoa sagrada do Deus eterno, seu Pai. Ele levava as pessoas a Deus de uma maneira inquestionável. Agora, os irmãos, vejam que o problema de Jesus começou com os religiosos. Não começou com os bandidos. Não começou com as pessoas perdidas. Até pelo contrário, muitas delas viram em Jesus a sua saída. Viram em Jesus a resposta para os seus grandes lamentos. Mas esses aqui não. Mas entre eles, um príncipe teve a humildade de falar: por tudo que eu sei e aprendi, por tudo que eu conheço, por tudo que eu já estudei, eu nunca consegui ver alguém que fizesse o que esse Rabi faz. Ele tem alguma coisa diferente nele. O coração desse homem se inclinou. Ele foi até o Senhor Jesus conversar com ele. De noite, talvez para que ninguém visse, um príncipe foi aprender com o carpinteiro, mas ele foi. E de noite chegou lá. Nós sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. São sinais que não tem como duvidar. Que confissão maravilhosa.
Há homens que mesmo na sua grandeza humana, eles quando olham para o Senhor se abaixam. E há pessoas que mesmo na sua miséria, quando olham para o Senhor, se agitam e querem ser grandes. A graça de Deus, revelada em Jesus, ela acomoda pessoas simples. Aqui não cabe pessoas muito grandes. Essa graça não cabe pessoas muito cheias de si mesmas. Aqui acomoda, sabe quem cabe na graça do Senhor? Pessoas simples. Jesus é simples. Deus é simples. O Evangelho é simples. O que era mais interessante de tudo é que os discípulos de Jesus também eram muito simples. Eles se alegravam com coisas que para ele eram maravilhosas. Uma ocasião eles mandaram os espíritos cair, sair, embora e voltaram até Jesus contente. Falaram, Senhor, é como que você disse, vou contar para o Senhor o que aconteceu. Nós chegamos num lugar onde tinha uns espíritos maus e nós falamos com a autoridade do seu nome. Em nome de Jesus, vai embora. Mas que autoridade? Senhor, eles obedeceram a nossa voz. Olha que nós estamos sentindo o prestígio do seu nome sobre nós. Esse cara alegre. O Senhor olhou para o céu e falou, Pai, graças eu te dou. Porque o Senhor escondeu essas coisas aos grandes, mas tu revelou aos pequenininhos. Dos grandes que tinha lá, só veio esse. O resto ficou lá. Esse grande veio, o resto não veio. Por quê? As pessoas cheias de si mesmas não se abaixam ao Evangelho. Eles querem que o Evangelho se abaixe a elas. O Senhor não vem formando, irmãos, pensadores, vem formando homens transformados, mulheres modificadas para sempre. A simplicidade do Evangelho, Paulo captou bem. Numa das cartas ele escreveu aos Coríntios. Eu quando vim até vocês, eu não vim com sublimidade de palavras, procurando usar termos elaborados para vocês ficarem impressionados comigo. Não. Eu vim até vocês com poder e demonstração do Espírito. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Comunica a salvação, a mudança. Por isso que ele falou, com Nicodemos, olha, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino se não nascer outra vez. Aqui foi o embaraço de Nicodemos. E aqui vem um grande fundamento da fé, do Evangelho da Graça. O Evangelho não veio para formar religiosos, nem para criar homens ou mulheres especializados em teorias humanas, nem filosóficas, nem religiosas. O Evangelho veio para transformar. É mudança. É transformar um filho do pecado em filho de Deus. Ela veio para transformar a natureza humana e deixá-la subjugada à natureza divina que passa a habitar naquele que nasce outra vez. Nascer outra vez é um dos fundamentos do pilar da fé. Nascer outra vez, isso acontece assim, quando o Espírito Santo entra dentro de nós. Ninguém nasce outra vez se o Espírito Santo não entrar nele. Sabe o que está escrito? Se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. O Espírito Santo, quando ele passa a habitar em nós, ele começa a transformação, a mudança. E Nicodemos falou, como pode um homem, sendo velho, nascer outra vez? Aqui, como alguns que criam doutrinas estranhas, já interpretaram que nascer outra vez é reencarnação. Tem nada a ver com reencarnação isso aqui, não. Aquele que não nasceu da água e do Espírito, vocês percebem? Não tem nada a ver com o nascimento biológico. Você tem que ouvir a palavra, crer nela, e crendo nela, o Espírito Santo vai passar a habitar em você em algum momento. E quando o Espírito Santo passar a habitar em você, você vai ser outra pessoa. Vai deixar completamente a sua vida antiga. E vai se transformar. Porque isso é o propósito. É isso que ele está me ensinando para Nicodemos. O que nasce de carne é carne. Se você nascesse e reencarnasse, você continuaria sendo a mesma coisa. Um homem perdido, destinado ao inferno. Agora, o vento assopra onde quer. E ouve-se a sua voz. Porque o vento, às vezes, ele faz o ruído, o assopro do vento. E nós percebemos o vento porque o vento toca em nós. Nós percebemos que o vento sopra. Ele falou assim, são aqueles que são nascidos de Deus. Eles percebem o Espírito de Deus tocar neles. Eles sentem o tocar do Espírito. Sente a voz do Espírito. Porque o Espírito Santo comunica com aqueles que são dele. Ensina. E faz a virtude que é de Deus ser transferida para o ser humano. E faz com que essa transformação torne essa pessoa
definitivamente um outro ser. O nascer outra vez é a proposta fundamental do Evangelho. Porque tem muitas pessoas que vivem a vida de religioso, mas não nasceu outra vez. Não mudou sua natureza. O seu jeito é o mesmo, a sua inclinação é a mesma. Mas agora a nossa inclinação mudou. Porque Jesus Cristo, Ele enviou seu Espírito. Ele entrou em nós por causa da fé. Penetrou em nossos espaços vazios. E agora vai nos transformando de luz em luz. Até o ponto que nós tenhamos atingido a proposta final dele, que é a estatura de um varão. Segundo o padrão de Deus. Nicodemos, irmãos, como pode ser isso? Ele ficou espantado. Você não é mestre lá em Israel? Você não ensina? Vocês percebem que o ensino religioso, ele anda na periferia do conhecimento de Deus? É necessário conhecer a Bíblia? É óbvio. O Senhor Jesus falou, errais por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Temos que conhecer, mas se não tiver em nós o Espírito Santo, irmão, não adianta nada, nós vamos andar sempre em volta. Nós nunca vamos chegar na essência. Na verdade, vos digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Por que ele falava isso? Porque ele veio do Pai. Ele veio lá de cima. Ele fala, eu e o Pai somos um. E a proposta dele conosco é essa. Não é você ficar ouvindo uma pregação, entrar na igreja, assistir culto e ir embora. É que você cada vez mais se transforme, até o dia que quando você partir daqui, você seja verdadeiramente uma pessoa própria para morar com Deus. Com vestes próprias. Trocar essa vestimenta que nós temos, irmão, só Jesus Cristo pode fazer isso. O máximo que um ser humano consegue fazer com o outro é dar uma formação intelectual nele. Mas a essência dele não muda, não. Um cientista continua sendo cientista pecador. Um filósofo continua sendo filósofo pecador. Agora, um faxineiro, ele pode ser um homem santo que conversa com Deus sem conhecer quase nada. Se o Espírito Santo estiver nele, ele transforma. Mexe na estrutura dele. Torna uma proximidade uma coisa magnífica demais. Nicodemos não está aqui hoje. Mas se porventura, no seu coração, você quer saber como quer nascer outra vez? É receber em você o Espírito de Deus e você perceber que você agora tem dentro de você uma vida que você não tinha. É uma vida, eu recebi, irmãos. Eu não era batizado. Numa oração, o Espírito de Deus entrou em mim. Me deu o dom de línguas. A partir daquele dia, nunca mais eu fui o homem que eu era. Nunca mais. A partir daquele dia, eu falei, a partir de hoje, eu sou crente, junto com vocês. Por quê? Porque o Espírito de Deus, quando ele entra, ele põe para fora tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que atrapalha. E se você crê nesse poder transformador, que a palavra, que a água, que o Espírito de Deus faz por intermédio da pregação, ele entra em você, mexendo em algumas coisas que estão fora, ajustando, tirando de nós o que é mal. Ele não entra à força. O Senhor sempre, ele espera o nosso querer. É quando o homem fala, a mulher fala, Senhor, eu quero ser purificado, me ajude, eu quero me esforçar um pouco mais, ajuda-me. Essa é a abertura que o Senhor espera. Deus não força ninguém a nada. Deus nunca forçou ninguém a nada. Toda a relação do homem com Deus sempre foi uma relação pacífica e amiga. Desde o Éden, não coma da árvore da ciência do bem e do mal. Se você comer, você morre. Mas não ficou agarrando ele pelo pescoço para ele não comer. Só deu uma instrução, não coma. Mas tem uma instrução melhor que essa hoje. Coma da árvore da vida. Tome da palavra de Deus. E você vai ser um homem e uma mulher transformado. Seus temores vão baixar. Suas preocupações vão diminuir. O ser humano vive a vida inteira, irmão, vai direto para a morte, passa por aqui como se fosse um animal, não entende nada da eternidade, não busca contato com Deus. Jesus Cristo desceu aqui para você nascer outra vez. Para você nunca mais ser a pessoa que você foi. Para quando chegar nas portas da eternidade, você olhar para você e falar assim, meu Deus, que transformação que é essa? É Cristo vivendo dentro de você, te transforma. Transforma. O inimigo vivendo dentro das pessoas faz uma transformação horrível. Olha a sociedade que nós vivemos. As pessoas matam para roubar um celular, estrupam criança, assassinam, faz assassino em massa. Quem que mora dentro dessa gente? Será que elas estão sozinhas? Não, elas estão com estão sendo habitáculo de um ser horrível, que não tem mais esperança, não tem mais jeito de arrepender, ele quer destruir tudo. Mas quando Jesus Cristo entra, ele transforma. O ladrão não fala mentira mais, a prostituta não prostitui mais, o mentiroso para de falar mentira, o ladrão para de roubar. O incrédulo passa a crer. Hoje a palavra de Deus entra em você. A incredulidade hoje termina nesse culto no braço. Glórias ao Senhor. Porque você abriu seu coração, a palavra de Deus vai penetrar em dentro. E vai te fazer entender a sua própria vocação. Você não nasceu para viver como as pessoas naturais, não. Eles vivem aqui como se fosse uma festa. Isso aqui não é festa. Isso aqui é um teatro maligno. Aqui não tem nada certo, não. Aqui está tudo fora de lugar.
Para todo lado tem epidemia, tem acidente, tem terremoto, tem tempestade, tem furacão, tem crime, tem assalto, tem mentira, tem politicagem, tem coisas equivocadas em toda a esfera da relação humana, tem desafeto, tem divórcio, tem crime, tem homicídio, tem aborto. Isso aqui não é lugar onde ninguém pode descansar, não. Aqui é campo de guerra, e quem está na guerra não fica descansando, não, fica com a arma na mão. O inimigo está em volta buscando quem possa vencer. Olha o que ele fala. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês entendem isso aqui? As serpentes ardentes, porque aquele povo murmurava no deserto. Sabe o que Deus fez? Mandou serpentes lá. E elas inoculavam veneno naqueles hebreus. Eles morriam envenenados pela serpente. E Moisés então intercedeu a favor do povo. Senhor, tenha misericórdia. Faz alguma coisa em favor desse povo. Sabe o que o Senhor fez? Faz uma serpente de metal. Parece uma coisa tão estranha, né? Prega ali em cima de uma madeira, num haste, lá em cima. E todo mundo que for mordido por uma serpente venenosa, traga ele até aquela haste, faz ele olhar para a serpente. Quando ele olhar para a serpente, eu tiro o veneno da serpente do corpo dele. Sabe o que estava sendo mostrado ali? E tem uma serpente que desde o Éden anda mordendo as pessoas com o pecado, envenenando o ser humano com o pecado. E o pecado é um veneno que não sai. Ele mata. Mas se você olhar para Jesus na cruz, o veneno sai. Vai embora o pecado. É isso que ele está falando. Jesus sara, transforma, modifica. E é simples demais. Tem muito acadêmico que não gosta da graça na simplicidade, porque a graça de Deus não precisa de título, não precisa de diploma, não precisa de política, não precisa de dinheiro, não precisa de carro novo. Precisa de coração aberto e dom do Espírito de Deus. Glórias ao Senhor. O Senhor precisa de um coração preparado. Ele pega qualquer ser humano, dentro dele, ele se torna uma fortaleza. Olha o que aconteceu, irmãos. No tempo antigo, Jesus um dia, ele pegou uma toalha, pegou uma bacia de água, saiu mandando os discípulos, ajoelhou, começou a lavar o pé de um, o pé de outro. E Pedro ficou pensando consigo mesmo, não é possível isso, meu mestre fazer isso. Ah não, como que eles deixam isso? Ele é mestre. Quando chegou para ele falou assim, meu pé você não lava não. Olha, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Por que o senhor foi tão duro? Porque Pedro quis ali apresentar uma humildade acima da humildade de Jesus. Falei, não, nesse caso, o senhor pode lavar o pé, a mão, a cabeça, lava tudo. Vós já estáis limpos. Já estáis limpos. Que a água da palavra estava lavando eles. A água da palavra vai lavar você também. Vai te lavar. Se você aceitar essa pregação hoje, a água vai te lavar um pouco. Você vai sair daqui mais lavado, mais lavado. Você vai ouvir essa palavra, você vai ficar mais lavado das suas misérias, dos pensamentos repetitivos, de pensamentos estranhos que andam assombrando a sua mente. Hoje a água da palavra lava a sua mente. Glórias ao Senhor. Pensamentos que te perturbam sejam lavados por essa palavra. Jesus, que humildade. Pedro olhava para ele. O que eu faço agora vocês não entendem. Mas um dia vocês vão entender. O que eu faço agora vocês não entendem. Olha, lavar pé qualquer um entende. O que eu faço agora vocês não entendem. Sabe por quê, irmão? Porque estava entre eles escutando um caminho. Olha como que o ser humano é. Um começou a falar, quem será de nós que é o maior? Talvez alguém falou assim, talvez é Pedro, sei lá. Talvez, quem sabe o que é Barnabé, sei lá. Começaram a falar entre eles. Quem vai ser o maior? Naquele tempo talvez não fosse isso, talvez fosse Levi, não é? Eu não sei, não está escrito. Aí o Senhor Jesus falou com eles. Escuta, o que vocês estavam conversando no caminho? Eles ficaram mudos. Por quê? Estavam disputando quem era o maior. Sabe o que é isso, irmão? A graça do Senhor Jesus. Não dá prestígio político, não dá prestígio humano, não dá prestígio para ninguém se sentir maior do que ninguém. A graça do Senhor Jesus é para fazer todos se sentirem filhos da eternidade. Pegou um menino, pôs ele no braço. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não vai entrar nele. A criança, irmã, é desarmada. Ela não afeta nada para demonstrar nada. É isso que ele estava mostrando. Mostrando a humildade, a simplicidade da graça. É coisa maravilhosa. A simplicidade da graça. Crendo em Jesus, basta isso. Basta isso. Porque nós somos envenenados. O ser humano foi envenenado. Foi envenenado na relação interpessoal. Entre homem e homem, nós estamos envenenados. É briga, é mentira, é inveja, é ciúme. Envenenado.
É o homem que larga a mulher que larga o marido, é pai que larga filho. Será que é uma doença horrível essa falta de amor, não? Como que pode um pai deixar um filho, uma mãe largar um filho? Como pode um marido largar uma mulher que a vida inteira sofreu com ele, já está velhinho com ele? Larga ela. Larga o marido que ajudou ele a vida inteira. Cadê a caridade? Cadê o amor? O que nós estamos fazendo de nossa vida? Irmão, nós temos que rever toda a nossa história. Se nós sairmos da presença de Deus, nós viramos alguma coisa horrível. Crente que larga o Senhor é uma casa que o Espírito foi embora. Ela fica vazia. E os espíritos que andam pela terra estão aflitos, por um lugar, estando aqui debaixo de pressão, de dores, de angústia. Quando ele passa perto de alguém, ele fala, olha, está vazio a casa. É por aqui que eu fico. Entra no coração daquela pessoa e vem mais 7 pior com ele. Mas a casa que o Senhor limpou, ele mora nela. Quando ele passa lá, ele já fala, vamos embora daqui que o morador está por perto. O morador está aqui. Casa que tem morador, ele não entra não. Por isso que ele não pode vencer você, porque tem um morador dentro dessa casa. O veneno da serpente, Jesus tirou. Ele é o antídoto desse veneno. Os venenos desse mundo, grande parte deles tem antídoto. Mas para o pecado não existe antídoto. Não existe nenhum medicamento que possa extrair da alma do ser humano o pecado. Ele morre e o pecado vai com ele. Onde cai uma árvore, ele a fica. Está escrito, sabe o que é isso? Do jeito que o homem morre, a mulher morre, do outro lado ela vai aparecer em pecado para o inferno, ou em santificação para a glória. Ninguém tira o pecado. Pode fazer tratamento, pode procurar quem quiser que seja. Ninguém tira pecado. Acrescentar pecado, acrescenta. Mas tirar, não tira nenhum. Só Jesus Cristo tira pecado. Extrai o pecado de tal maneira que aquele que estava doente, morrendo, nasce outra vez. E passa a ser uma nova pessoa. Aquele que ia para o inferno passa a ir para o céu. O que tinha boca suja passa a ter boca limpa. É uma mudança maravilhosa. É uma estrutura de poder diferente de tudo que já se conheceu por aqui. Nunca ninguém extraiu o pecado de ninguém. Nunca. Só Jesus. Ele veio. Se o Filho do Homem vos libertar, vós verdadeiramente sereis livres. Ele veio libertar cada um de nós das cadeias do pecado, das correntes do pecado. Quem peca não percebe que é prisioneiro. Ele não sabe. Quem peca acha que é livre. O mais triste é isso. Que a pessoa que está em pecado, ela acha que ela é livre. Ela não percebe que ela é prisioneira. É tão triste que a pessoa nem percebe que ela foi aprisionada. Mas ela não consegue largar o pecado. O pecado toda hora vai atrás dela. Quando a pessoa é liberta por Jesus, é que ela percebe o que a escravidão do pecado faz. O Senhor fala assim, ó, o escravo não fica para sempre na casa. Mas o filho fica. Quem se fizer escravo do pecado, vai lá para as cadeias eternas. Quem se fizer filho da livre, é o que está escrito em Gálatas. Jerusalém, essa aí, ela é escrava com seus filhos. Ela é escrava com seus filhos. Mas aquela Jerusalém de cima é livre. E é para lá que nós somos chamados. Agar é o monte da Arábia. Representa Jerusalém. Que agora existe escrava com seus filhos. Lá só em guerra. Mas a nova Jerusalém, nós somos chamados como habitantes de lá. Ninguém subiu na glória absoluta de Deus. O terceiro céu já foi. Paulo mesmo já foi lá. Mas na glória absoluta ninguém. Ninguém pode entrar dentro da glória de Deus e voltar aqui, porque é insuportável. Ninguém suporta isso. Jamais o ser. Ninguém que estivesse imerso na glória pode viver na carne. É absolutamente impossível. Só um que fez isso por amor. Jesus. Deixou a glória e veio aqui. E propõe para cada um de nós. Você quer nascer outra vez? Se você não nasce outra vez, ouça um apelo dessa palavra. Procure nascer outra vez. Ele vai te levar para lá, para as moradas eternas. Você nunca mais vai ter muitos medos. Não vai ter muitos temores. E à medida que você for caminhando nessa transformação, você vai perceber que gradativamente em você vai aflorando novos desejos espirituais. Porque um abismo chama outro abismo. Mas uma glória chama outra glória. Um louvor chama outro louvor. Um movimento de fé chama outro movimento de fé. Crê isso aí? Aquilo que nós falamos é onde nós... O que está no nosso coração sai pela nossa boca. Sai pela nossa boca. Você pode ver a pessoa machuca o dedo e fala um palavrão de todo tamanho, porque o coração dele está cheio disso. Mas um crente machuca a mãe e fala, glória a Deus. O coração dele tem glória. Alguém prejudica ele, um homem vinga, quer matar, quer brigar. O crente fala, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, tem misericórdia de mim. Me justifica, Senhor.
Deus vai justificar. Alguém que escuta essa palavra, a justificação de Deus virá a teu encontro. Deus vai te justificar. Alguém tentou te vestir de vergonha, Jesus Cristo vai te vestir de justificação, e não vai demorar muito tempo. Glórias a Jesus. Jesus te vestirá com vestida de justificação. Essa é a graça do Senhor Jesus. É o segredo da graça de Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Que triste, né? Se o homem não fizer nada e não crê em Jesus, ele já está condenado. A condenação já está sobre ele. Sabe por quê? Porque ele já está envenenado pelo pecado. O veneno não foi tirado. Só se ele olhar para Jesus na cruz que o veneno sai. Olha para Jesus hoje, não preso na madeira da cruz, mas pagando a sua conta na cruz e ressuscitado, ressurreto em glória, capaz de te conduzir aonde for necessário, enfrentando todos os obstáculos. Ele é capaz de fazer você ir aonde Ele quer. Ninguém pode impedir o Senhor. Ele no corpo humano, Ele fazia coisas que, com certeza, Nicodemos, parte dessas coisas ele sabia. Até os discípulos se assombravam. Já pensaram o que é isso, irmão? Dentro do mar, aquele multidão de água. Quem já esteve no mar tem essa experiência, aquelas águas agitadas, ventando forte. Ele fala, calma, vento, não sopra mais. Mar, aquieta. E de repente o mar para de balançar, o vento para de soprar. Mas quem manda no vento? Quem manda no mar? Quem manda na água? Quem manda em você é Jesus Cristo. Se ele falar, para de soprar, os ventos que sobram lá de baixo para cima, tem vento que não é humano, sabia disso? Tem vento que é daqui mesmo. Tem vento que é lá de cima, que é quando o Espírito de Deus te move alguma coisa. E tem vento que é lá de baixo. Vem aqui, sobe de baixo para cima, para fazer você ficar atormentado. Os ventos que vêm de lá te refrigeram a alma, te descansa. E tem vento que vem de baixo, que vai ser anulado por um vento que vem de cima na palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Algum vento que te atormenta vai ser anulado por um vento que te beneficia e refrigera, vindo da parte de cima, da parte de Deus. Jesus Cristo quer isso conosco, que nós andemos dependentes dEle, amigos dEle, leais a Ele, e sem tentarmos, irmãos, fazer como fizeram os discípulos. Quem será de nós o maior? Quem se fizer o menor, esse vai ser chamado de maior. Assim, irmãos, como diz a palavra, que aqui é muito importante para finalizar, não acumuleis tesouros aqui. Não quer dizer que eu não possa ter propriedades. Alguém, quem pode ter, que tenha, não é isso aí. Mas não põe no seu coração isso aí. Dinheiro a gente guarda no banco, não é no coração. Propriedade você guarda lá, no cartório, não é no seu coração. O seu coração seja livre. Não esteja em nada. Põe o seu coração lá em cima, porque lá não entra ladrão. Lá não entra ninguém para te roubar. Se você colocar seu coração aqui embaixo, você vai ser roubado. Mas lá em cima, pode ter certeza, lá. Aliás, o único que andava fazendo coisa errada lá com a sua corja, já foi julgado para baixo. E quando Jesus foi na cruz, falou, o príncipe desse mundo está julgado. Ele já foi julgado. A condenação dele já está escrita. Só não foi efetivado. Daqui a um pouco de tempo, sai a ordem. Prenda para sempre no lago de enxofre. A sentença dele já foi lavrada. E a sua soltura já foi escrita. Como está escrito. E eis que o Espírito de Deus repousa sobre mim. Foi enviado para trazer paz aos amargurados, sossego de almas aflitas e abrir a cadeia aos presos. Viva a sua vida com Deus, sabendo isso. À medida que você for transformado e transformada por dentro, é tudo o que te basta. Paulo falava assim, eu vejo pelo lado de fora um homem que se envelhece, acaba. Mas por outro lado, eu vejo dentro de mim um homem que se renova na esperança do futuro. Enquanto eu vou ficando velho, eu vou ficando novo. Dentro de mim uma esperança aflora, uma vontade de ver o Senhor aumenta. Glórias ao Senhor. Ei, irmão, se todos nós fôssemos nascidos outra vez, o inimigo ia ter muita dificuldade para trabalhar aqui. Ele ia passar por aqui sempre com a mão na cabeça, não deu certo. A mulher nasceu outra vez, não deu certo com o homem, ele nasceu outra vez. Jesus Cristo está ali dentro dele. Não tem como eu negociar nada. Jesus Cristo dentro dele fala, manifesta.
Glórias ao Senhor. Isso é a vida que Jesus te propõe. Nascer de novo para viver uma vida com Jesus Cristo do seu lado. Isso é a vida, isso é graça. A graça é isso. Graça não é uma palavra de dicionário, perdão imerecido. Graça é esse poder, a manifestação, a vivência com Deus por intermédio do Espírito Santo. Vós já estáis limpos. A palavra limpa, lava. E o Espírito Santo purifica. Ele toma conta, toma posse e purifica. Vai jogando fora, vai tirando tudo que é ruim. Vai pegando os cantos escuros, vazios, vai jogando as tralhas fora. Vocês já pensaram o que é um homem transformado? Irmãos, vocês lembram o que aconteceu com Estevão? Estevão era um homem como os outros, mas Jesus Cristo entrou nele, trabalhou, transformou. Ele nasceu outra vez. E eles levaram a juízo. Puseram ele diante do tribunal. Sabe o que aconteceu com ele? Deus fez o rosto dele se transformar em rosto de anjo diante daqueles homens. Falou assim, vocês vão matar, mas olha bem o que vocês vão matar aqui. Um homem. Deus seja louvado. Vamos ler no livro de Abacuque 3. Vamos iniciar o verso 12. Com indignação marchaste pela terra, com ira trigaste as nações, tu saístes para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros, eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre segredo. Eu com os teus cavalos marchastes, tu com os teus cavalos marchastes pelo mar, pela massa de grandes águas, ouvindo eu, meu vento se comoveu, e a sua voz tremeu nos meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim, descansei eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo, e nos destruirá, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimentos, as ovelhas da magada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor, sobre os instrumentos de música da terra. Um dos profetas que escreveu pouco, mas também uma autenticidade de fé e de crença tão profunda, ele manifestou aqui nesse livro que tem poucos capítulos, a conclusão final, depois que ele enaltece o Senhor lembrando das obras que Deus fez, já principalmente lá atrás, por ocasião do povo que saiu do Egito. Ele vem lembrando, descrevendo, glorificando a Deus. Tudo que Deus fez, Ele fez para que o tempo não apagasse. E de geração em geração, tudo isso fosse passando de pai para filho, de um povo para o outro. E graças a Deus, ainda que tentaram de todas as formas eliminar a Bíblia da mão do homem, quanto mais tentaram, mais ela foi escrita, propagada, e os feitos de Deus do passado são lidos e relidos, e a cada vez que nós lemos, parece ser sempre a primeira vez, porque não é um livro comum. Tudo que ocorreu aqui foi por milagre, foi por intervenção divina, por plano divino, e quando entra o Senhor no meio, as coisas deixam de ser naturais, elas ganham aquilo que o livro humano, o pensamento humano não tem. A obra que Deus faz, ela
sempre tem a manifestação do poder, da virtude, da sabedoria. Por isso que lê, e lê, de vez em quando na leitura, a gente já tira um alimento. Alguém é como o filho que está ao redor do fogão, já sentindo o cheiro daquilo que a mãe está fazendo. Ele é capaz até de pedir uma colherinha, tira um pouquinho para mim, mas está quente, eu assopro e fica por ali. Enquanto a palavra vai sendo lida, já tem gente que pela comunhão vai comendo, vai se alimentando, porque esse é para nós o melhor momento do culto. No começo a gente canta, a gente ora, a gente toca, a gente reflete, a igreja se acomoda numa comunhão boa, aguardando pela Santa Palavra, para nos fazer recordar tudo aquilo que um dia Deus já fez no passado, e hoje Deus nos trouxe aqui Abacuque, para lermos aqui uma parte narrada pelo profeta, as obras que Deus fez, abrindo o caminho, eliminando os tropeços, abrindo estrada, criando meios, mostrando o presente, dando ao seu povo a graça de ir escapando dia após dia de tudo aquilo que surgiu, para que a gente nos dias presentes também possamos crer que Deus é o mesmo. O povo é outro, aqueles dormiram, já passaram, gerações se foram, o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus que segue acompanhando a obra, guardando o seu povo, fez lá atrás, vai fazer hoje, vai fazer amanhã, para todo aquele que depositar nele uma fé pura, uma fé sincera, uma crença viva, uma confissão de alma, que a qualquer custo Deus é para ti, para mim, para nós, o que tem de melhor. Não é uma moeda de negócio, não é de barganha, de forma alguma. O seu valor não se precifica, porque ele representa para o mundo, embora o mundo não crê, ele não atenta, não tem nada que supera. E para nós que cremos e nos deliciamos naquilo que ele faz, é momento de alegria, de exultar e dar glória a Deus, porque ele é o mesmo, trabalha da mesma forma, age do mesmo jeito. Uma coisa só é necessária, é irmos chegando, como acabamos de ler assim aqui, naquela convicção firme de Abacuque, pois ele resumiu tudo, por tudo que viu, passou, pois era um profeta, amados irmãos, ele viu de tudo, provou de tudo e concluiu esse final tão puro, que representa tanto. E é uma pena que em algum momento alguma coisa que vale tão pouco para nós passa a valer muito, e o que vale tudo fica em segundo plano. Mas hoje Deus quer mudar alguma cabeça, Deus quer mudar alguma mente que ainda em algum momento faz o que Pedro fez. Se é um deles, não sou, eu nunca vi, eu não conheço, glória ao nome do Senhor. Mas quem ama, ama de verdade. Jesus amou a Pedro de uma tal forma que conheceu a sua pobreza, ele se esquivando do lado de uma fogueira se aquecendo, e o Senhor que ora junto com ele, ele ora junto com Jesus, agora se safando e dizendo: eu não conheço, não estive com ele, eu não sei nem quem é. Aleluia. É aquele momento que a gente deixa o real e vai para o ideal, é aquele momento que a gente abre mão daquilo que é tudo e se apega naquilo que vale tão pouco. Deus quer mudar aqui hoje o teu senso de valor. O Senhor quer por diante de nós e dentro de nós uma confissão de fé tão viva, porque o tempo está passando, a coisa vai piorando, e um vai deixando por uma coisa, o outro por outra, o Judas por moeda, o Absalão pela vaidade, Caim pela inveja. Glória ao nome do Senhor. As virgens prudentes no seu descuido ficaram sem azeite, sem lâmpada. O esposo chega
chega, a porta fecha, e quem entrou, entrou, e quem não, não entra mais. O Senhor quer fazer dentro de nós hoje uma mudança interior. Glória ao nome do Senhor, senão daqui a pouco com esta graça que representa tudo para nós, por alguns momentos nós podemos perdê-la, por algum encontro, por algum ato, por alguma atitude, pelo dinheiro, pela falta dele, pela falta de temor, pela falta de dar valor a essa santa graça. Daqui a pouco eu saio daqui respirando a fé, vivendo esse momento tão rico, e de repente eu deixo as escadas, sigo o caminho da vida, a semana vai embora, o mês acaba, e quando eu voltar, pode ser que eu entro, mas sem aquilo que eu tinha, sem glória nenhuma, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. Mas o que Deus quer fazer aqui hoje? Fazer a gente voltar para casa cheio de Deus, aleluia, e no próximo culto voltar com Ele. Sai daqui crente, volta aqui crente, vai trabalhar como crente, trabalha, volta como crente, vai para a faculdade, sai dela crente, entra nas férias, descansa e viaja, vivendo a graça, volta no ano que vem para a faculdade, crente, guardando a palavra. Glória ao nome do Senhor. A gente é até a hora que a gente deixa de ser, e de repente eu era e não sou. E me recordo ainda agora, irmãos, numa reunião da mocidade, ainda jovem, Deus dava ao velho ancião que pregava, historiar a vida de um irmão que tinha 3 filhas, que certa manhã no sábado ele sai para um passeio sozinho, viajou, não saiu pelo centro de São Paulo, voltou depois do almoço, quando aponta no portão, uma das filhas, 3 que ele tinha, olha de longe e fala: pai, cadê o seu brilho? Aonde o senhor foi? O que é que o senhor perdeu? Aonde o senhor estava? O pai cai num pranto e vai entrando dentro de casa e dizendo: saí com a graça, perdi a graça no encontro. Irmandade, é esta palavra que Deus manda aqui hoje. Não é para ficarmos aqui uns meses, uns anos, e daqui a pouco voltar vazio e sem nada, não. É para cada momento que a gente sair daqui, levar uma bagagem divina suficiente para não ser enganado, para não cair na tentação, para não cair em nenhum laço. Está ouvindo, irmão? Está ouvindo, irmão? Você precisa voltar, a irmã também, e eu e nós, a cada culto, dizendo graças a Deus. Deus me guardou de novo, Deus me conservou na fé, Deus guardou a minha alma. Senão a gente, por alguns minutinhos ou por qualquer coisa, a gente deixa de lado a riqueza, e quando acorda é o Sansão sem olhos, é o Sansão sem força, é o Sansão escravizado, é o Sansão servindo, aleluia, de escardo para muita gente. Ah, como ele deve ter tido saudade de quando falava: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, vem, o Espírito de Deus constantemente tomava ele, as cordas quebravam, todo mundo corria. Essa força está aí, não é corda que quebra, mas é Espírito que corre, é tentação que vai embora, é porta do mal que Deus fecha. Glória ao nome do Senhor. Aí Abacuque chega nessa conclusão, que mesmo que tudo ocorra ao contrário, de forma negativa, minha porção é o Senhor Deus dos exércitos. Se não cai a renda, eu faço greve, não vou na igreja, Deus não me quer, não me escuta. E não cai muito, cai pouco. Às vezes ganha 20 mil, cai 500, já entra em depressão. Só um pouquinho de nada. Só barganha. O noivo não quer, não vou mais na igreja. Minha noiva me largou, para que ser crente? Por causa de um rostinho. E às vezes Deus está até te livrando. Olha, dê o que der, passe o que passar, ganhe ou perca, fique com Deus, ou fiquemos com Deus nesta santa obra. Para chorar a gente fica, se te pisarem, fica. Se te empurrarem, fique. E
decide abraçar, fique. Se der tudo certo, fique. Você perceber que vai dando tudo errado, acredita que no fim fica certo. E os jovens que estão aqui, atravessa os dias da vossa meninada, da vossa juventude, aqui dentro da graça. Atravessa, fique conosco. Se é nos 18, você vai embora. Se escapa dele nos 20, você vai embora. Você vai para os 22, daqui a pouco a gente não te acha. Mas Deus quer te ver aqui nos 20, nos 30, nos 40, casando, sendo crente, tocando, pregando, falando língua, expulsando os demônios, glorificando o Senhor. Fica aí acompanhando essa turminha que está indo para o mal, para o mundo, para o álcool, para a droga, escravizados, algemados por uma força que não consegue escapar, achando bonito tudo aquilo é bonito, mas daqui a pouco o veneno te pega, você perde tudo. Não precisa nem ser muito inteligente para notar que o mundo desce lama abaixo e não dá nada de bom para ninguém. Mas aqui Cristo nos dá paz, nos dá alegria, as irmãs congregam, rosto cristão, jeito cristão, os irmãos atentos, honra, tem o temor de Deus, está aqui quase que segurando para não chorar, mas aqui pode chorar, na sua casa pode chorar. Olha, mas mesmo que piore, Deus sempre vai cuidar de cada um de nós. Mas faça, porque o Abacuque escreveu, façamos, não é? Ouvindo eu, ele diz aqui, ouvindo eu, meu velho se comoveu. Era ele, quando a voz de Deus falava, né? Ele disse, os meus lábios, até entrou em mim, mas quando entrou nos meus ossos, eu estremeci. Hoje, tem às vezes quem não estremece, não sensibiliza, não tem nem o temor da palavra, né? Não tem. O culto depende da qualidade da comunhão, da busca, do temor, do respeito. Quanto mais a gente aprimora a nossa forma de servir o Senhor, mais aumenta a nuvem espessa de bênçãos a ser derramada sobre a igreja, sobre as famílias. E deve ter alguma nuvem cobrindo nós agora, que não é de chuva, mas é de alguma benção. E no final do culto, o Senhor ordena ela para acompanhar todos nós para a nossa casa. Ela vai molhar a tua vida, vai molhar a tua família, vai molhar a sequidão do teu coração, vai trazer uma esperança tão rica. E ao invés de enxergar e de entender que é uma pessoa que ninguém olha, você vai dizer para você mesmo, Deus me ama e ama como eu não imagino. Bendito seja Deus. Então, ele fala, né, porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto do oliveiramento, os campos não produzam nada, ovelha seja arrebatada, e não haja vaca nos currais, todavia, apesar de tudo, aconteça o que acontecer, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque a vaca não me dá o gado, não me dá o campo, não me dá o azeite, não me dá, Deus é tudo para nós. Deus é a nossa porção. Entendeu, irmão? Entendeu? Vindo a tentação bater na porta do teu coração, usa o que sempre foi ensinado, clame pelo sangue de Jesus, volta no culto seguinte com a graça que te acompanha. Deus seja louvado. Amém. Com uma oração de agradecimento, oremos a Deus. Amém. Preocupação do apóstolo em exortar os irmãos hebreus que haviam também alcançado graça em poder receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar das grandes dificuldades que eles encontravam por conta da tradição legal que eles tinham. Isto era difícil de poder admitir que o esperado, o Messias, tivesse chegado, tivesse vindo e não percebido. Como até hoje isto aí é assim. Não perceberam que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado por Deus. Fez e cumpriu a obra de redenção no madeiro da cruz,
cumprindo as profecias que Deus havia dado aos profetas santos e também os patriarcas. E assim poucos perceberam, mas cumprindo também desígnios de Deus. Porque Isaías mesmo dizia sobre eles: vendo vereis e não compreendereis, ouvindo ouvireis e não entendereis. Viam, sabiam que eram alguém que não era comum, pelas obras que fazia, pelos milagres que realizava. Mas os seus olhos estavam entenebrecidos, cobertos pelas trevas do pecado, e não podiam enxergar. Mas a graça foi revelada, principalmente aos gentios, cresceu, e chegou também a muitos hebreus, que nem todos os hebreus eram judeus, alguns eram e outros não eram, ainda que hebreus, descendentes de Abraão. Mas alcançaram graça e misericórdia, e agora o cuidado que Deus dava ao apóstolo de doutriná-los, para que eles não se perdessem, ou melhor, não perdessem a oportunidade que lhes era concedida para se salvarem. Então Deus deu a graça de ensinarem, de admoestarem, de falar abertamente a forma deles prosseguirem depois de haver crido e batizados e recebido neles também o penhor do Espírito Santo. Agora demandava a eles a obediência para poderem conservar esta fé, perseverando nela. Então aqui, neste capítulo 10, o apóstolo que escreveu esta carta, ele exorta aos irmãos a perseverarem na fé, sem naufragar nela, como alguns já fizeram, e naufragaram, afundaram durante a peregrinação, e apostataram-se da verdadeira fé. Mas aqueles que estavam fiéis, mas que tinham lutas e dificuldades, então ele faz este ensinamento tão importante. Ele dizia: irmãos, tendo então agora ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, porque eles não tinham esta ousadia. Conheciam a lei de Moisés, mas não tinham ousadia para chegar-se perante o Senhor pela fé, porque a fé, que é dom de Deus, eles não tinham através dela alcançado a misericórdia da redenção da vida que tinham, e serem tirados do poder do pecado e estarem agora na graça do Filho de Deus. Então dizia: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Irmãos, vivo o caminho. Considerando isto, o caminho que ele nos consagrou é vivo, não é caminho de morte. Alguém perguntou para o Senhor Jesus uma vez: Senhor, mostra-nos o caminho que nos basta. O Senhor Jesus disse a eles: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele era o caminho vivo, o caminho da vida. Isso porque também há no mundo caminho da morte. Jesus, o Filho de Deus, trouxe para o homem o caminho da vida, que é a vida eterna. Já o inimigo, o adversário de Deus, manifestou no mundo o caminho da morte, através da mentira, porque o diabo, ele mente desde o princípio, e ele é o pai da mentira. Entenderam? Então tem dois caminhos: o caminho da morte e o caminho da vida. Nós, pela graça de Deus, pelo novo e vivo caminho, o Senhor nos consagrou, isto é, nos colocou e nos instalou nele, para que nós possamos caminhar, isto por causa do sacrifício que ele ofereceu o seu corpo para abrir este caminho. Agora então a recomendação é essa: já que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, porque eles tinham naquele tempo, o povo de Israel tinha sacerdotes mortais, tanto é que não eram um só, tinham vários sacerdotes, e eles, enquanto tinham vida e condição, podiam atender o povo. Ficou enfermo, mudou-se, perdeu-se no sacerdócio, não atendia mais. Então era um sacerdote imutável, estava sempre em mudança. Veio o Senhor Jesus como sacerdote eterno, idôneo e compassivo, que se compadece daqueles que a ele se achegam. Este é o nosso sacerdote sobre a casa de Deus. Então recomendava aqueles irmãos: cheguemos-nos então a ele, com verdadeiro coração, quer dizer, um coração sincero, um coração puro,
um coração sem mágoas, sem ódio, sem maldade. Procuremos o Senhor. E também com inteira certeza de fé, porque se chegamos ao Senhor com nosso coração, ainda que tendo defeito, mas somos sinceros, não escondemos, e vamos através da fé, então nós podemos alcançar a purificação dos nossos corações. Que não é o coração que bombeia o sangue do corpo, é aqui dentro, é o nosso ser, onde está o nosso cérebro, aí é que está o que domina o nosso ser. Isso deve ser inteiramente consagrado a Deus. Purificados da má consciência, porque nós temos um registro dentro do nosso ser, da nossa cabeça, no nosso cérebro, onde se registram os nossos atos bons e não bons, e ficam guardados como um arquivo. Quando tem coisas que não são boas e estão escondidas dentro da nossa consciência, que ninguém tem direito e nem poder para exercer sobre a consciência de outro, somente a pessoa que pode saber o que está em sua consciência. Marido não sabe o que pensa a mulher, mulher não sabe o que pensa o marido, nem o que fez escondido, porque este poder não está nas pessoas. Mas Deus conhece todos os corações e conhece as consciências de cada um. E Ele pode nos purificar da má consciência. O que é a má consciência? É aquilo que a pessoa não consegue esquecer, que praticou desagradável a Deus. Cometeu um erro, um pecado, porque todos pecam. Pecou em alguma situação e toda hora lembra daquilo. Fica como um filme diante da pessoa, lembrando daquilo. Se a pessoa se arrepende, encontrando lugar para arrependimento, claro, se arrepende e vai humilhado aos pés do Senhor, pode ser perdoada e a sua consciência purificada. Porque só o sangue do Senhor Jesus tem poder de libertar a consciência de pecado. E eles naquele tempo usavam sangue de animais, que purificava pecados do corpo, mas quanto à consciência não. Tinham sempre a sua consciência, lembrança dos erros que fizeram, e aquilo lhes fazia, molestava a vida toda. Mas agora o sangue do Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, liberta a consciência da pessoa. E libertando a consciência da pessoa, a pessoa passa a ter liberdade para entrar no santuário de Deus. Não é difícil de entender isto. E eu não escolhi esse capítulo para ler, não, irmãos. Deus me conhece. Mas, irmãos, estão percebendo que o assunto aqui é compatível com aquilo que foi lido? Compatível com a oração que todos disseram amém? É porque o Senhor nos quer purificar da má consciência. Tirar de nós os defeitos guardados, escondidos, que a pessoa fez e acha que vai ficar por isso mesmo, que ninguém sabe. Como a tua consciência não se apaga, sempre te traz lembrança, diante de Deus ela é patente, Deus conhece. Só que a proposta do Senhor é purificar os corações e as mentes, as consciências destes males que acompanham a pessoa. E isto acontece pelo poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo. Isso não se alcança através de livros, não se alcança através de amizades, não se alcança através de dinheiro. Alcança-se através da misericórdia de Deus e da sua compaixão. Porque o Senhor é compassivo e misericordioso para com todos nós. Então ele dizia, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Qual é a esperança que nós temos? De viver bem neste mundo, de herdar heranças, bens nesta terra, e temos uma vida abastada, feliz, com saúde, com tudo de bom. É claro que todo mundo gosta, mas nem todos conseguem. E ainda que consigam, mas não conseguem ser perfeita, porque este mundo, ele está sob o poder do pecado e da maldade, e ninguém consegue se libertar. Ainda que a pessoa viva muito bem com sua vida abastada, cheia de recursos, de tudo que precisa, mas sempre haverá nela alguma coisa que a moleste, que a faça preocupar-se, que a faça muitas vezes chorar quando está sozinha. Por quê? Porque este mundo é mundo de trevas, e nós fomos tirados das trevas e colocados nesta maravilhosa luz, que é Jesus Cristo, nesta graça santa. Consideremos-nos então, irmãos, uns aos outros. Aqui vem os conselhos para nós, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. O estímulo, irmãos,
é uma força que não se percebe, mas ela ajuda. Estimular alguém, por exemplo, a pessoa, um moço, uma moça, que não gosta de estudar, não tem profissão, não pensa no futuro, não sabe o que será amanhã. Então o que fazem os pais? Estimulam aquela moça, aquele moço, para que ele busque aprender alguma profissão, para poder viver nesta terra. Este estímulo é uma força exterior que chega e ajuda a pessoa com aquilo que tem. Estimular uns aos outros, estimular para as boas obras, irmãos. E não dar estímulo para que a pessoa faça o que não deve, para que a pessoa fale o que não deve falar. Estimular a pessoa para tomar uma medida. Olha, se fosse eu tomava logo uma medida, eu recorreria à justiça, eu faria isso, eu me vingaria dele, porque você está estimulando para o mal. Mas aqueles que têm o bem dentro de ti não conseguem estimular para o mal, porque da abundância do coração disso fala a boca. Coração cheio de maldade, a boca vai falar o que é bom. Cheio de amor, de caridade, a boca falará aquilo que diz respeito à caridade e às boas obras. Por isso, irmãos, nós quando nos ajuntamos, deve haver em nós estímulo de um para com o outro, de boas obras, daquilo que faz bem, daquilo que nos alegra, que aumenta em nós a nossa confiança e a nossa esperança. Então, estimular a caridade, que é, irmãos, a essência do amor, e também boas obras, coisas boas. Não deve haver nos nossos ajuntamentos, quando nós nos encontramos, grupo de pessoas, de irmãos, que conversam e cada um fala o que sente, fala da atualidade, fala das novidades, fala do avanço de tudo deste mundo, e depois começa a haver os estímulos, então. Um estimula para as coisas frágeis desta vida, para gozo terreno. Não, você deve pegar uma férias e você deve ir para tal lugar, esquece da família, esquece dos seus problemas, vai viver a tua vida, vai gozar a tua carne. Isso é um estímulo, mas não é para boas obras. Outros já dizem, você pode, você que Deus te deu condição, aproveita os teus dias, vai ouvir a palavra, vai congregar, vai visitar a irmandade. Está estimulando a caridade. Bendito seja o Senhor. Mas lamentamos, irmãos, que nos nossos ajuntamentos, todo o estímulo que acontece, a maior parte são estímulos para coisas que não são boas. Porque quando a pessoa conta, olha, sabe o que aconteceu comigo? Não. Aconteceu assim, de uma pessoa. Irmão nosso, me falou isso, me fez aquilo. E você ficou quieto? Eu fiquei em paz, fiquei quieto. Você não devia ter ficado quieto, devia de revidar. Você devia tomar uma medida. Por que você não faz isso, não faz aquilo? Move uma ação contra ela por danos morais. Move uma ação para que ele pague o dano que fez para você. Você está estimulando, mas é para boas obras ou é para obras que não são agradáveis a Deus? Cada um de nós tem poder de estimular. Marido estimula a mulher e vice-versa. E os filhos também. Que haja entre nós sempre estímulo para as boas obras e a caridade de Deus. Quanto mais se estimula, mais aparece aquilo que nós estamos estimulando. Se é para bem, se é para santificação, se é para viver melhor neste mundo servindo a Deus, naturalmente algum fruto vai aparecer. Mas se for o inverso, estimulando para razões, para direitos, para prazeres desta vida e assim por diante, você estará estimulando, mas degradando a vida espiritual da pessoa, e ela está, em vez de crescer, está diminuindo diante de Deus com as virtudes dele. Irmãos, é uma palavra que incomoda a gente de ouvir, mas é verdade, incontestável. Ele diz assim: não deixando nossa congregação como é costume de algum, antes admoestando-nos uns aos outros. Não deixar a congregação, irmãos, não quer dizer que eles congregavam num bairro e não podia deixar de congregar ali e congregar numa outra. Não era isto. A congregação é o ajuntamento. Aqui, por exemplo, isto aqui é uma congregação, não é o prédio. O prédio é casa de oração, a congregação é o povo congregado aqui nesta manhã. Deixar a congregação não é levantar e ir no sanitário, não é levantar e ir embora porque precisa trabalhar ou precisa de alguma coisa. Não é isso. Deixar a congregação, afastar-se da comunhão da igreja. Então a pessoa pode estar até no meio deles, mas não tem mais comunhão, não tem mais paz ali, não se liga mais com ninguém, se sente mal no meio da comunidade. Então você deixou a tua congregação. Você está congregado, mas descongregado. Por quê? Porque não tem mais comunhão com a igreja. Irmãos, é difícil isto, mas existe. Senão o Senhor não falaria. Mas admoestamos-nos uns aos outros.
Tanto mais quando nós estamos vendo que os dias terríveis estão se aproximando. Ajudemos-nos uns aos outros, orientemos-nos um ao outro, para que possam crescer na fé, na esperança, no amor, na comunhão, na alegria em servir a Deus. Congregar com alegria, não é congregar por dever, congregar porque não tem onde ir, eu vou lá hoje. Eu congrego porque se eu não congregar, meu marido fica bravo, minha mulher reclama. Não é por isso, congregue porque a tua alma precisa estar unida em amor. E depois diz, olha, se vocês pecarem voluntariamente, isso é, pecar por vossa livre e espontânea vontade, depois de termos recebido o conhecimento da verdade que está acontecendo aqui hoje, não resta mais sacrifício pelos pecados. A pessoa peca, conhecedora que aquilo não se deve fazer, que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo da graça, mas a pessoa de forma deliberada faz, age e assim por diante, não há recurso, não resta mais sacrifício. E o que resta? Uma certa expectação horrível de juízo, medo de ser julgada a pessoa. Meu Deus, eu fiz isto, eu fui na festa do carnaval. Sabia que eu não devia ir participar dessa algazarra maligna e diabólica, mas eu fui ontem, eu vou hoje, eu irei amanhã. De forma deliberada você vai, ficará sobre ti um certo ardor de juízo, e isso vai devorar os adversários e trazer-lhes um ardor de fogo pelo pecado que comete, porque faz plenamente consciente de forma deliberada. Então dizia assim, se alguém quebrantar a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo vocês cuidam ser julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Irmãos, não resta sacrifício para estes que assim fizerem. E a palavra vem, não é para aqueles que fazem, é para não se fazer estes males. Fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir da maldade, fugir daquilo que agrava a bendita palavra de Deus. Jesus mesmo disse, minha vingança, eu darei a recompensa. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, que é o que está acontecendo hoje. Juízo de Deus pela palavra são manifestos na igreja. Quem teme a Deus e guarda os juízos do Senhor, teme e procura estar de acordo com a palavra. Mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível, irmãos, que Deus nos guarde, que ninguém caia nas mãos de Deus para castigo de sua desobediência, mas nas mãos de Deus, sim, para receber dele bênçãos que ele promete pela sua palavra. E aqui está, irmãos, sofrimentos e angústias deste mundo não faltarão sobre ninguém. Todos vamos sofrer, porque precisamos de paciência, suportar tudo. Porque ainda um pouquinho só de tempo, e o que há de vir virá, que todo mundo está percebendo, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Esta é a fé que nós devemos perseverar nela, irmãos. Se a tua fé hoje é pequena, então você tem dificuldade de agradar a Deus. Peça ao Senhor que aumente em ti a fé, porque com fé poderemos agradá-lo neste caminho. Mas se ele recuar, se alguém recuar, a alma do Senhor, a vida do Senhor não tem prazer nessa pessoa. Mas aqui vem então um consolo para todos aqui, se é que todos recebem. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Queremos crer que quem veio ouvir a palavra hoje, ninguém quer ser entregue à perdição. Antes, todos nós queremos nos salvar, não é isso, irmãos? Porque se não fosse isso, estaríamos descansando, viajando ou passeando hoje. Mas estamos aqui dentro da casa de Deus e podemos dizer, bom é estarmos nós aqui. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Deus nos livre, irmãos, de nos retirarmos para a perdição, para o pecado, para os desvários da cabeça dos pecadores. Deus nos livre disto. Mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Se a Irmandade é crente de fato, o Senhor manda a palavra nesta manhã para nos livrar da corrupção e dar a nós a conservação da nossa alma. Quem ouviu esta palavra, recebeu e creu,
O Senhor te guardará para não desviar dos retos caminhos do Senhor. E permanecermos fiéis, porque o Senhor Jesus, um dia num discurso pesado que ele fez, alguém disse: Senhor, é melhor mudar o discurso, porque está indo todo mundo embora. E vocês não querem também? Mas um sábio dentre os 12, para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Estamos aqui hoje